Você já se perguntou qual é o maior número que existe? Pode dar até preguiça pensar que basta somar 1 e até o maior número que a gente consegue pensar vai ficar ainda maior. É que os números podem até superar a nossa capacidade de contar, mas não superam a nossa imaginação. Por isso, criamos o infinito. Meu nome é Camille Iasso, eu sou jornalista aqui na BBC News Brasil em São Paulo e nesse vídeo eu vou explicar o que é o tal do infinito. Muito antes de chegar ao infinito, os números podem se tornar tão grandes que fica impossível usá-los em cálculos. Por exemplo, eu levaria uns 30 anos para contar até o número 1 bilhão, mas nem se passasse a vida inteira contando, eu conseguiria chegar a 1 trilhão. Um dos maiores números para o qual temos nome é o Google, que é o 1 seguido de 100 zeros. Não é por acaso que essa palavra inspirou uma certa empresa de tecnologia. Bom, voltando ao Google matemático, 100 zeros podem não parecer tanto, mas, na verdade, isso representa uma quantidade maior de todos os átomos que existem não só aqui na Terra, mas em todo o universo observável. Ainda assim, por incrível que pareça, um Google não está muito mais próximo do infinito do que o número 1. Isso porque estamos falando de quantidades tão grandes que essa diferença se torna ínfima. Agora, antes de se chegar à ideia matemática do infinito, foi preciso inventar outro número muito especial, o zero. Já no século VII, matemáticos indianos esboçaram algumas das regras básicas de como fazer contas usando o zero, as mesmas ensinadas até hoje nas escolas de todo o mundo. As regras são que 1 mais 0 igual a 1, 1 menos 0 igual a 1 e 1 vezes 0 igual a 0. O problema foi quando tentaram dividir 1 por 0. Afinal, que número multiplicado por 0 igual a 1? Passaram-se 500 anos até que o infinito surgisse como uma solução para essa pergunta, e outros 700 anos até que ele fosse reconhecido oficialmente pela matemática. Para isso, a ideia do alemão Georg Cantor foi fundamental. Pegar esse número imenso e transformá-lo em um símbolo. Foi assim que o infinito passou a ser manipulável como qualquer outro número. Essa é a parte boa. A parte ruim é que o infinito passou a ter uma série de propriedades esquisitas e até paradoxais. Por exemplo, sabia que um infinito pode ser maior que o outro? Mas vamos por partes. A melhor forma de entender esse paradoxo é imaginar um povo que só tenha palavras para os números 1, 2 e 3. Qualquer quantidade acima de 3, eles chamam de muitos. Para esse povo, muito seria o infinito. Agora, imagina se dois integrantes desse povo que tem muitos cavalos querem saber qual deles tem mais cavalos. Primeiro, começa a separá-los em pares. Um cavalo do primeiro, um cavalo do segundo. Outro cavalo do primeiro com outro cavalo do segundo. E assim por diante, até que, por exemplo, acabem os cavalos do segundo. Isso quer dizer que ele tem menos cavalos que o primeiro. Ou, em outras palavras, que o muitos de um é menor que o muitos de outro. A ideia de Cantor de comparar infinitos funciona de maneira parecida. Deu nó na sua cabeça? Bom, foi isso que aconteceu com algumas das mentes matemáticas mais brilhantes do século XIX, que criticaram duramente as ideias de Cantor e o deixaram isolado da comunidade científica. Mas, no fim das contas, a genialidade de Cantor acabou se impondo e hoje as ideias dele são plenamente integradas à matemática moderna. Graças ao infinito, podemos, por um lado, calcular coisas imensamente grandes como o universo, mas por outro também coisas imensamente pequenas, usando cálculo infinitesimal. Foi esse cálculo que permitiu a invenção de coisas tão diferentes como tomografias, telefones, celulares e até levar astronautas à Lua. Então, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além.